Cavalo Geek. Hey! Fala galera nerd, beleza? Cavalo aqui com vocês e hoje eu vou contar uma história completa pra vocês de uma HQ incrível. E se tudo que você acha engraçado no Deadpool na verdade fosse perturbador? E se ele decidisse matar todo mundo no universo Marvel? Seria engraçado pra você? Então segura aí, porque o Mercenário Tagarela joga tudo pro alto e coloca cada herói na mira nesta história incrível. Não esquece, já deixa seu like e faz a sua inscrição no canal, pois só assim você não perde nada sobre os quadrinhos, tá? Então vamos lá, Deadpool massacra o universo Marvel. Ela foi escrita por Cullen Bunn e por Denibor Tajalik. Vamos então começar essa HQ incrível. Capítulo 1. A nossa história ela começa com o Vigia, uma espécie imortal que observa incontáveis realidades sem poder interferir. E no universo em que ele está vigiando, ele observa o Reed Richards do Quarteto Fantástico, quase morto nos braços de Sue Storm. O Quarteto Fantástico iniciou a era heróica deste planeta, e os seus membros são os primeiros a tombarem. Reed, em seus últimos suspiros, diz a Sue que ela precisa avisar que ele roubou algo. Mas quem é ele? E o que foi roubado não é revelado. Sue não quer abandonar Reed e se preocupa com as crianças, mas Reed diz que já enviou seus filhos para a zona negativa e que não há mais como pegá-las, e diz para Sue buscar um local seguro. E ele acaba ali, morrendo nos braços de Sue Storm. A Sue escuta um barulho e percebe que é o Johnny. Ela fica invisível e vai atrás do barulho com uma certa cautela. Mas ela já encontra um cenário em chamas, o Johnny todo machucado no chão. E é aí que ela vê sair das chamas, completamente queimado pelo fogo, o Deadpool, que com sua espada arranca a cabeça do Johnny, espirrando sangue e revelando a localização da Sue, que acaba ali com respingos, ao passo que o Deadpool lhe diz que vermelho lhe cai bem. Deadpool diz que é muito bom a Sue ter dado as caras, e que agora veria se ela é tão divertida quanto... E... BUM! A cabeça do Deadpool explode. A Sue com o seu poder estourou a cabeça do Mercenário Tagarela e diz que não sabia o porquê dele ter atacado a sua família, mas que agora não ia machucar mais ninguém nunca mais. A Sue se vira para ir embora quando ela é atravessada por uma espada e o Deadpool diz: "Pô, depois de tantos anos rodando o mundo como super heroína, você devia ser mais esperta, né, Sue? Nunca se corre com uma tesoura na mão, não se cospe contra o vento. E nunca se dá as costas para um inimigo morto, principalmente se ele tiver fator de cura." Nesse momento, o Vigia ele informa a nós leitores que esta foi a queda do Quarteto Fantástico, mas que deveríamos retroceder no tempo para entender direito aonde essa história começa, e é lá no sanatório Ravencroft. Nós vemos nos corredores do sanatório o Dr. Benjamin Britton, que espera a chegada do Deadpool, que é trazido preso pelos X-Men liderados pelo Professor Xavier. O Wolverine tá junto e vem dizendo que era uma péssima ideia entregar o Wade para esse doutor, mas Xavier diz que o assunto não está aberto para discussão, que o Wade precisa de ajuda e os X-Men não podem oferecer. Deadpool ele é colocado em uma camisa de força e é levado para o Dr. Britton, onde, quebrando a quarta parede, eles nos diz que parece que o doutor quer ser o nosso amiguinho. Então o Deadpool diz ao doutor, tipo assim, conto a minha infância, olho para borrões de tintas e te digo como eles se parecem? Você sabe há quanto tempo não faço uma boa sessão de terapia? Tipo, que não termine num festival de derramamento de sangue. Por onde eu começo, hein? Ah, nem vem com aquele papo, eu nasci pobre e fui muito oprimido. Aí o Deadpool continua, eu era filho de carvoeiro, mamãe nunca me amamentou. Na real, nenhuma mãe da vizinhança me dava bola. Quando ele vê que o doutor tá apenas olhando pra ele, pergunta, você não vai escrever nada não? Meu passado vale ouro. O Dr. Britton diz pro Deadpool que ele é um assassino treinado, talentoso em todas as formas de combate e que a sua capacidade regenerativa praticamente impossibilita que o matem. Só que sua incapacidade de se concentrar e o seu falatório incessante tornam ele um assassino ineficaz. Então o doutor diz pra ele mesmo o que o Dr. Britton não pode consertar, o homem psíquico conserta, revelando ser o icônico vilão. O Deadpool ele se sente ofendido, pois diz ser eficiente sim. O homem psíquico ele ativa uma caixa de controle que causa muita dor no Deadpool. Ele diz a dor ser necessária para eliminar qualquer tipo de resistência, e quando o Deadpool se contorce, ele revela o seu plano de conquistar esse mundo formando um exército com o Deadpool e outros vilões presos no sanatório. Deadpool ele se contorce com uma dor e acaba nessa dor atravessando uma parede de vidro, no que o homem psíquico diz, está feito. Ao atravessar o vidro, a camisa de força do Deadpool acabou se desprendendo e livrou seus braços.
Então ele vira pro homem psíquico e diz: pronto, acho que tu vai querer uma segunda opinião, viu, doutor? O Deadpool ele arranca a cabeça do doutor, revelando ser apenas um robô, onde o homem psíquico se encontra dentro controlando. E o homem psíquico grita, mandando que o Deadpool obedeça a seu mestre e se submeta. Neste momento alguém diz ao Deadpool: você ouviu o homem? Obedece! Deadpool pega o homem psíquico com a mão enquanto ele grita incansavelmente para que o solte, mas o Deadpool se nega, pois disse que precisa do doutor para assinar uma liberação, atestando plena saúde mental. Ele pega um papel e diz que só falta o carimbo e esmaga o homem psíquico contra o papel violentamente, esborrachando ele contra o papel. E assim matando o homem psíquico, né? Nesse momento a gente vê uma voz misteriosa falando com o Deadpool e ela diz: ótimo, ótimo, você sabe quem sou? Estava esperando por mim. Já matou um deles. Agora, termine o serviço. O Deadpool ouvia. Quê? Mas não temos uma resposta aí. Aí o Deadpool começa a inundar o sanatório com gasolina, enquanto os outros internos imploram que o soltem, querendo fazer acordos com ele. Mas a voz misteriosa diz não. E Deadpool também, sem acordos, que ele acabaria com o sofrimento de todos que podiam acreditar que não iam querer estar porque estava por vir, viu? Então ele explode o sanatório com todos dentro. Deadpool então pergunta: cadê os outros caras? As outras vozes? No que a voz misteriosa da cabeça dele responde: não se preocupe, você não precisa mais dela. E eu estava faminto. Então o Vigia retorna, falando sobre o que assola esse mundo, quando ele é atingido por uma arma de raios e se pergunta o que está havendo. Deadpool aparece e diz que roubou essa arma de Reed Richards. Ela é feita sob medidas para cabeçudos como o Vigia. O Vigia não interferiu e não entende como o Deadpool pode ter visto ele. No que o Deadpool diz que enxerga as coisas de um modo diferente dos outros e que tem algo de muito errado com ele. A voz misteriosa acaba dizendo ao Deadpool: pergunte a ele. E o Deadpool pergunta ao Vigia com quem ele estava falando, no que o Vigia aponta para nós, pro leitor. O mercenário tagarela arranca a cabeça do Vigia e diz para os leitores ficarem de olhos bem abertos, pois vão querer ver esse mundo queimar. Tá curtindo a história? Não esquece, deixa seu like e faz a inscrição no canal, hein? Bem, vamos continuar a nossa história. Esse já é o capítulo 2. E esse capítulo se inicia com uma jornalista dando a notícia da onda terrível de carnificina deixada pelo Deadpool. Podemos ver nos quadros da televisão um motoqueiro fantasma, o Doutor Destino e até mesmo Howard o Pato morto em cima da mesa como um patinho assado. Enquanto o telejornal continua dando as notícias, a jornalista afirma que o Quarteto Fantástico, alguns membros dos Vingadores e até integrantes do X-Men estão entre as vítimas. Então vemos uma luta entre o Homem-Aranha e o Deadpool acontecendo neste momento entre os prédios. O Homem-Aranha diz pro Deadpool que achava ele engraçado, mas que agora estava vendo que ele não passava, era de um chato mesmo. Nós percebemos que o Homem-Aranha já está bem machucado, então o Deadpool diz pra ele: então é por isso que você não está rindo? E eu aqui pensando que era porque vou te cortar de cabo a rabo. O Homem-Aranha diz que psicopatas melhores já tentaram matá-lo, e que é mais possível que o Deadpool vire pizza ao cair lá embaixo do que ele conseguir matá-lo. Nisso o Homem-Aranha solta o Deadpool, que cai de uma altura enorme. E o Deadpool realmente se espatifa numa poça de sangue enorme lá no chão. O Homem-Aranha ele chega lá embaixo dizendo que apostava que isso devia ter doído bastante e que ele não é de matar, mas o Deadpool tem sorte pelo fator de cura acelerado. Que essa era uma vantagem que nenhuma das vítimas dele tinha e que o Deadpool também tinha sorte dele não ser igual a ele e que não ia matá-lo por tudo que ele fez. Nisso, Deadpool olha para o Homem-Aranha e diz: será? Você acha que eles te deixariam sair do personagem? Mesmo que tu quisesse isso? O Homem-Aranha, sem entender nada, diz: hã? E diz que não quer mais ouvir esses papos malucos do Deadpool não. Dizendo que o Deadpool roubou esse estilo tagarela dele. E que essa mania de sair fatiando tudo que vê aí pela frente não colou até agora. Nisso, o Homem-Aranha pega o Deadpool pelo pescoço. E enquanto o Deadpool tá ali, ele diz que o Homem-Aranha tinha razão, que ele não ia rasgar ele não. E aponta uma arma bem pro queixo do Homem-Aranha e dispara, explodindo a cabeça do aracnídeo. Nisso, o Deadpool ali de pé diz: Homem-Aranha nunca mais, hein? Quer saber o que todos aqueles psicopatas melhores do que eu que tu falou deviam era ter feito isso, meter pipoco. Nisso, uma multidão se junta em volta ali do corpo do Homem-Aranha, dizendo: ah, Deus, ele matou o Homem-Aranha, alguém precisa pegar esse cara, pra cima dele. Mas nisso, ó, o Deadpool já tinha saído. O Deadpool sai meio machucado da briga, mas ele diz que isso foi muito divertido, espetacular. E se pergunta:
Quem será o próximo, hein? Nisso a voz misteriosa ela aparece novamente dizendo: pouco importa, todos eles têm que morrer. Então Deadpool diz: ah, importa sim. Tudo isso é ninharia, eu preciso de uma parada grande, suculenta. E a voz misteriosa diz: não, o antigo Deadpool falava assim, você não precisa impressionar ninguém agora, você tem a mim. Nisso o Deadpool diz pra essa voz: eu sempre tive, né? Você tava aqui dentro, rondando as profundezas. Acho que foi você que me apodreceu por dentro durante anos e anos. Nisso a voz retruca: seja simples, eles querem um espetáculo, mas você não precisa mais entrar no joguinho dos outros. No que o Deadpool diz que ele já provou que ele já deu o seu grito de independência, que nunca imaginou que os caras iam deixar matar o queridinho deles, o Homem-Aranha, e que o espetáculo faz o estilo dele, e por isso ele queria um troço grande. E nisso a gente já pode ver a fachada do portão da mansão dos Vingadores. E lá dentro, Steve Rogers está conversando com os outros Vingadores, discutindo como eles deveriam começar. Nós vemos ali então que não tem nem metade dos membros ativos. O Luke Cage informa que o Deadpool já tinha matado o Punho de Ferro, a Tigresa, o Pantera Negra, e era possível que ele já tivesse atacado outros que ainda nem sabiam. E é bem provável que alguns também estivessem se escondendo, com medo do Deadpool. Nisso o Capitão América ele retruca e diz que Vingadores não se escondem. O que a Mulher-Aranha diz que também não morriam antes, né? Mas isso não impediu o Deadpool de assassinar o Homem-Aranha. O Capitão América disse que todos estão de luto, mas que precisam fazer o que tem que ser feito. No que o Wolverine diz que só resta uma coisa a fazer: matar ou morrer. E que, gostando ou não, todos eles concordavam que aquele doido tinha realmente de morrer. Nisso, o Jarvis entra na reunião dos Vingadores e informa que o Dr. Pym desapareceu. No que o Homem de Ferro pergunta o que houve para o Jarvis, e o Jarvis diz que o Dr. Pym simplesmente passou o dia no laboratório, mas agora ele havia perdido o contato, e que o Pym disse que ele estava muito preocupado com o estoque de partículas Pym, com medo de que alguém o roubasse. Nisso, o Wolverine, que está ali sentado na reunião, pensa sobre as partículas, e com o seu olfato apurado ele sente algo no ar, no que ele diz já saber quem eram os próximos alvos do Deadpool. Nisso, já era tarde, a gente já vê a mesa de reunião dos Vingadores, uma reação em cadeia super forte que parece uma grande explosão. E então o Steve Rogers grita: Vingadores, protejam-se! E já podemos ver ali várias caveiras deles mortos. Numa só tacada, o Deadpool mata os Vingadores presentes na reunião. O Deadpool aparece caminhando sobre os escombros, carregando o capacete do Homem-Formiga e cantando It's Raining Man, que em tradução livre significa tá chovendo homem, né? Mas ele diz literalmente, só que pedacinho de homens. E ele aproveita e solta uma piadinha, dizendo que agora os Vingadores só irão adiante se tiver uma vassoura empurrando. Mas, sob os escombros, a gente escuta uma voz que era do Luke Cage. Ele se levanta, dizendo que precisava mais do que bombas para alguém com pele invulnerável. Mas o Deadpool já tinha se precavido. Disse que sabia que um outro Vingador podia ser meio problemático para matar. E fala pro Cage que ele resolveu encolher algumas bombas e colocar no cafezinho dele. Nisso já começa a sair algumas fumaças pela narina de Luke Cage e ele explode de dentro para fora. Só que havia outro Vingador também que não sucumbiu à bomba não. Esse era o Thor, que girando o seu martelo ele parte para cima do Deadpool, dizendo que não iria derrotá-lo, mas sim matá-lo. E então ele joga o seu martelo contra o Deadpool, que acrobaticamente desvia e pergunta: o que é mais forte, teu corpo ou o martelo? No mesmo instante que o martelo começa a retornar para o Thor, o Deadpool atinge com uma carga de partícula Pym e torna gigante o martelo, que esmaga o Thor. Não satisfeito, ele ainda tira uma ondinha com o Thor, dizendo que ele estava deveras ferrado, e aperta o narizinho dele em zombaria. A misteriosa voz ela aparece novamente perguntando se ele já estava satisfeito, mas o Deadpool retruca, perguntando: deveria? No que a voz diz: jamais. O Deadpool começa a pensar e diz ser uma pena que os Vingadores não entendiam, que sempre o achavam um aloprado, que nunca se tocaram de que ele é o único que vê o mundo como realmente é. A voz volta a aparecer dizendo que apesar disso, até agora ele não estava disposto a tomar nenhuma atitude. E o Deadpool continua falando que os caras nunca se ligaram que eram só marionetes, igualzinho a ele. A voz misteriosa diz que ele está sendo clemente demais com os outros, mas agora que ele havia eliminado os heróis mais poderosos da Terra, tudo ia ser muito mais fácil. Nisso, a gente já pode ver o Deadpool desmembrado pelo Hulk, furioso por ele ter matado seus amigos e inimigos.
O Hulk joga a cabeça do Deadpool no chão e vai embora, que não queria mais ser amolado pelo carinha chato de espadinhas, só queria ficar sozinho. O Hulk ele entra numa caverna e se encosta numa pedra voltando para a forma de Bruce Banner e acaba ali adormecendo. Mas nisso o Deadpool aparece na caverna e diz que ele não devia ter arrebentado ele e ter ido tirar uma sonequinha não. E com a sua espada ele decapita Banner. Então somos levados para a casa da tia May, que ela está como anfitriã de algumas pessoas, como a senhorita Tilby, a senhorita Masters, a senhorita Garney e a Mary Jane. Todas essas tinham vínculos fortes com os heróis mortos pelo Deadpool. Elas estavam reunidas ali e juntaram todas as suas economias e colocaram sobre a mesa e chamaram o treinador para contratá-lo com o fim de eliminar de uma vez o Deadpool. E este diz que aceita o contrato sem problemas. Continuando essa história incrível agora no capítulo 3, o treinador ele começa a sua caçada ao Deadpool e em seu caminho ele vê o rastro de corpos deixado na matança desenfreada. Podemos ver em uma imagem o Venom morto nos sinos de uma igreja, o corpo do Duende Verde decapitado, entre muitos outros. O treinador diz que nem é pelo dinheiro mais que ele quer matar o Deadpool, que o Deadpool realmente merece morrer. Mas só resta saber onde foi que ele acabou se enfiando, né? Então a gente vê o Deadpool em um galpão, com vários monitores ligados e o Professor Xavier está ali amarrado em uma cadeira. O Deadpool diz ao Xavier que eles precisam conversar e para ele não desmaiar para não perder a festa, que depois que morrer ele pode dormir e descansar em paz. O Xavier ele questiona, né, e retruca o porquê do Deadpool tá fazendo toda essa matança. O Deadpool não quer nem saber e pergunta se o Xavier acredita mesmo que algum deles sentem alguma coisa. E o Charles diz que óbvio que sim. O Deadpool diz que a próxima parte então será uma decepção para ele e enfim com uma faca no joelho do Professor Xavier, obrigando o mesmo a chamar os X-Men por telepatia. Os X-Men rapidamente recebem o chamado, mas a gente percebe que eles estão todos presos em uma espécie de labirinto que foi criado pelo Deadpool. E então podemos ver em uma sala o Ciclope, a Fada, a Emma Stone e o Sam conversando sobre como fugir, quando uma bolha gelatinosa atinge o rosto do Ciclope envolvendo todo o seu crânio. Desesperados, os outros X-Men tentam retirar, só que a bolha está secando e endurecendo muito rápido. Então desesperado, o Ciclope solta os seus raios pelos olhos, só que potencializado ali com a bolha cobrindo tudo, ele acaba explodindo a sua própria cabeça e matando junto todos os seus companheiros que estavam no lado. O Xavier ele foi obrigado a assistir tudo pela tela dos monitores, enquanto Deadpool mostra outro telão dizendo que iam ver como os outros protegidos ainda do Professor Xavier estavam se saindo. Então em outro monitor a gente pode ver ali o Colossus, a Vampira e mais um dos integrantes do X-Men em uma sala cheia de engrenagem. Ela está encolhendo enquanto o Colossus ele tenta segurar ali as paredes, mas nesse exato momento uma carga de energia atinge todas as paredes, obliterando eles imediatamente. O Deadpool ele tá lá prentelhando o Professor Xavier, dizendo que acha que não vão devolver o cheque calção do barracão que ele alugou para as armadilhas devido à dificuldade de tirar o cheiro de mutantes eletrocutados. O Xavier ali, já enfraquecido, ele pede por favor ao Deadpool. Mas a gente vê aquela voz misteriosa novamente, dizendo pro Deadpool, agora ele quer falar. E a voz diz pro Deadpool que deixe o Xavier falar, porque nunca foi fácil pro Xavier sondar, né, a mente dele. E que o mesmo ele pretende criar um vínculo com o Deadpool, porque ele acha que assim ele pode ganhar controle sobre a sua mente. E a voz diz para ele permitir que o Xavier tenha controle. Então o Deadpool ele se volta pro Xavier e diz que já sacou tudo, que todos acham que ele é pirado só porque vê o mundo de uma forma diferente. O Xavier diz que não é verdade, mas o Deadpool ele grita que é sim, mas que ele é a única pessoa que vê claramente, mas ainda não tinha se tocado que o seu inconsciente estava tentando dizer algo por anos, mas ele não estava preparado para ouvir, que as coisas só fizeram sentido quando o homem psíquico avacalhou com o cérebro dele, e por isso ele agradecia a Xavier por tê-lo internado no sanatório. Então o Deadpool diz, e daí que quebra a quarta parede? Era justamente essa parede que estava me esmagando, aliás a todos nós desde que passamos a existir. O Xavier então diz basta, que não ia mais permitir que o Deadpool ferisse mais ninguém, que iria desligar a mente do Deadpool. Mas quando ele entra na mente do Deadpool, ele entra em estado catatônico e diz que nunca percebeu aquilo e ele simplesmente morre. Ele tem uma paralisia cerebral ao sondar a cabeça do Deadpool. O Deadpool se volta ali pro corpo do Xavier e diz que ele não curtiu o que viu não, e que a verdade finalmente libertou o Xavier.
que isso era um pé no saco. Ele espera que o que restasse dos X-Men fosse mais divertido. Então ele passa a olhar ali para os monitores, para as outras armadilhas que ele tinha criado. Uma, a gente pode ver o Magneto, ele tá morto em uma sala que tá cheia de gelatina. Só que essa gelatina é de ácido. A Kitty Pryde, ela tá presa em uma armadilha cúbica de espelho sem saída, que ele acabou transformando numa prisão perpétua, onde ela não consegue sair. Mas, então a gente vê um outro monitor onde o Wolverine tá chegando. O Deadpool fica surpreso em vê-lo, porque ele já matou o Wolverine uma vez. E ele diz que se quer um troço bem feito, o jeito é repetir até dar certo. O Wolverine, ele encontra ali uma sala dentro do galpão onde o Arcade tá acorrentado. Ele tá lá gritando por socorro, dizendo que o Deadpool é insano, que ele dedicou a vida a construir armadilhas mortais, mas as coisas que o Deadpool fez ele fazer eram inimagináveis e terríveis. O Wolverine diz para Arcade que ele é uma pedra no sapato e que ele não veio para resgatá-lo, mas sim para acabar com o seu sofrimento. Só que nisso ele sente um cheiro estranho no ar e vai averiguar. O Wolverine ele acaba entrando numa câmera onde ele vê o X-23 e o Daken presos no teto e tem lança-chamas potentes virados para eles. E eles estão sendo queimados vivos, chegando até a aparecer pedaços das costelas em carne viva. Nisso o Deadpool entra na sala e diz: "Tá bem feito, né?" Que o computador está monitorando ali os sinais vitais dele e quando eles começam a se regenerar, o lança-chamas liga novamente. O Deadpool ele tá vestido assim como um caçador, com uma pele de lobo encobrindo a sua cabeça, as suas costas e tá segurando uma katana e diz ser um samurai das montanhas. O Wolverine fica irritado, diz que a espada não faz dele um samurai, mas o Deadpool diz que não tá nem aí, que o importante é a lâmina de Carbonadium que zoa legal o fator de cura do Wolverine e transpassa o peito dele com a espada enquanto continua falando, dizendo que não importa quantas vezes ele mate, ele ia retornar, mas que o grande poder mutante do Wolverine não é a regeneração, e sim a popularidade, mas que tem planos e que desta vez nem toda a popularidade do mundo vai salvar o Wolverine. E nisso ele arranca a cabeça do Logan com a espada. Então a gente é levado agora à casa do Doutor Estranho, onde a gente pode ver o treinador entrando lá, seguindo o rastro do Deadpool. Ele entra numa sala e já vê ali o Wong e o Doutor Estranho mortos na sala. Só que a sala ela tá revirada, cheia de livros jogados por todos os lados. Então dá pra perceber que não é apenas uma cena de crime, mas que o Deadpool estava ali procurando alguma coisa. Então o treinador ele acaba achando um livro aberto, cheio de sangue, e em uma página tá escrito o nexo de toda a realidade. Nisso ele já percebe, né? Coisa boa não deve ser. O que será que o Deadpool planeja? Ó, não esquecem, se você tá gostando dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu tô contando com você pro canal crescer, e só assim você não perde nada do que tá rolando, né? E assim acabou o capítulo 3. Agora vamos pro último capítulo, o capítulo 4, o capítulo final. Tudo começa com um repórter que tá narrando algo insano que tá vendo. Uma onda de violência que se instaurou depois que o Deadpool começou todos esses assassinatos. E em uma reviravolta chocante, o repórter ele mostra um prédio alto onde estão vários vilões, no que parece ser um suicídio coletivo. Ele se pergunta o que de tão grave assim faria que eles tomassem uma atitude assim tão radical. Nisso a gente pode ver dentro de uma sala o Justiceiro. Ele tá ali à espreita em um prédio com um fuzil. Ele tá procurando entre as janelas quando finalmente vê a silhueta do Deadpool e tum, atira. Ele sai correndo pois ele quer chegar no corpo antes que o fator de cura o restaure. Mas quando ele chega, ele percebe que quem estava com a cabeça explodida pelo projeto de fuzil era o mestre dos bonecos. O Deadpool aparece atrás do Justiceiro, ironicamente dizendo que hoje, depois de passar anos como matador casca grossa, o Justiceiro ia dançar por um bonequinho. E diz: "Obrigado por nada, Fúria e Vingança honradas!" E pum! Ele estoura os miolos do Justiceiro. O Deadpool ele fica olhando ali pro corpo do Justiceiro e diz saber que o lance de matar todo mundo era dele, mas que não adiantava pensar pequeno e que o mestre dos bonecos havia feito uns bonecos bem interessantes para ele. E usando esses bonecos, que são meio voodoo, ele mata o Surfista Prateado, Thanos, entre outros, pela galáxia. Então a gente vê o treinador ainda seguindo o rastro do Deadpool. Agora ele tá em um pântano. E ele acaba encontrando o Deadpool ali para confrontá-lo. E diz que vai matá-lo. E que talvez com o tempo pode ser até que as pessoas esqueçam dele e de tudo que ele fez. A voz misteriosa aparece novamente, dizendo que eles não querem ser esquecidos, mas que a vontade deles era de nunca ter existido.
O treinador pergunta ao Deadpool, o que foi que você disse? Só que no mesmo responde, nada. E assim a gente acaba percebendo que por algum motivo o treinador consegue escutar essa voz que fala com o Deadpool. Eles começam ali uma batalha frenética, enquanto o Deadpool diz que de todos o treinador deveria entender o que ele estava tentando fazer. No que o mesmo diz que entende, e que ele é um desequilibrado e que isso era inevitável. Deadpool diz que sempre acharam ele um palhaço homicida, mas que só consegue enxergar essa merda como ela realmente é. Todas as mortes sem sentido, ressurreição só pra morrer de novo, mutação insana, desastre cósmico, amor não correspondido, guerra secreta, invasão secreta, a jornada do herói depurador. O treinador, ele acaba acertando o Deadpool com um escudo e desloca sua mandíbula. O Deadpool ele se irrita e diz ao treinador que ele ainda não entendeu que eles são só marionetes e que ele pode salvar a todos desse ciclo infernal e interminável de continuidade. A voz misteriosa que fala com o Deadpool percebe que a memória muscular do treinador está se ativando e que é hora de mostrar o evangelho a ele. O Deadpool ali nessa batalha frenética diz ao treinador que ele sabia que sempre que ele começava a imitar alguém, ele podia antecipar o próximo golpe do oponente. Então ali frente a frente ele pergunta, o que vem agora? Nisso o treinador ele fica assustado e ele acaba recuando. E atrás dele aparece o Homem-Coisa. No que o Deadpool diz para o treinador ter cuidado e que o mesmo assustado, ele não deve se borrar de medo, porque todo aquele que tem medo queima o toque do Homem-Coisa. E assim o Homem-Coisa pega a cabeça do treinador e ele queima instantaneamente. O Deadpool então encara ali o Homem-Coisa e diz, olha pra você, pobre coitado, vigiando toda a criação, protegendo nossa dolorosa existência, assistindo a sua vida maldita se repetir sem parar em diversos universos. Aposto que dá pra sentir o porquê eu vim aqui, né? Eu vim pra te libertar, você só precisa abrir a porta pra mim. Então o Homem-Coisa ele se desfaz numa luz verde e abre um portal, no que a voz misteriosa que fala com o Deadpool diz que a carne do Homem-Coisa era a chave, o portal, que ele se sacrificara pela causa. Deadpool ele então pergunta se esse era o fim da estrada, e a voz diz que não, que era apenas o começo. Então o Deadpool ele entra nesse portal e tudo fica meio distorcido. Ele vê imagens de histórias que ele vivenciou, enquanto ele conversa com a voz misteriosa seguindo adiante. A voz ela diz que há muito trabalho ainda pela frente, no que o Deadpool ele fica indagando, porque ele imaginou que seria apenas cravar uma faca no coração da criação ou coisa parecida. A voz diz que não é fácil encontrar o ponto central da existência e que mesmo os progenitores do universo do Deadpool podiam não ser nada além de brinquedos nas mãos de outras entidades, que era possível procurar para sempre sem jamais encontrar o começo ou mesmo o fim. O Deadpool ali, ele acaba chegando do outro lado do portal em uma outra dimensão, uma sala onde está cheia de revistas em quadrinhos no chão, e diz que o negócio é começar a matança. No que ele chega em uma sala onde ele vê roteiristas e desenhistas discutindo sobre a história que eu tô narrando a vocês, de como o Deadpool faria quando encontrasse essa sala com eles ali. Ele chegaria feroz, reclamando a sua recompensa como um viking, mas que se sentiria vigiado por uma força maior. No que podemos ver o Deadpool olhando para nós leitores, e então ele diz, eu tô te vendo aí todo curioso, mas fica frio. Eu vou acabar aqui com esses otários e esse universo rapidinho, já já eu encontro vocês. Pô, e esse é o fim dessa história incrível. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e não esquece do like maroto aí para esse vídeo chegar para mais pessoas. E faz a sua inscrição no canal para você não perder nada do que tá rolando, beleza? Um grande abraço do Cavalo e até a próxima.